Voltamos e agora, olha só, a gente no bloco passado, nós estávamos falando sobre o PFC, o princípio fundamental da contagem. E falei do princípio multiplicativo, que está relacionado ao E, e do princípio aditivo, que está relacionado ao OU. E começamos a falar do fatorial, cujo símbolo é um ponto de exclamação. Perfeito? Ok. E nós falamos tudo sobre isso, como é que é feita as divisões, que se tem que reduzir, cortar, blá, blá, blá. Bom, você sabe que a análise combinatória, ela divide-se da seguinte forma, perfeito? A princípio PFC, né? Aí vem arranjo simples, arranjo com repetição, perfeito? Permutação simples, permutação com repetição, permutação circular. Combinação simples e combinação com repetição, perfeito? Então, olha só, vamos iniciar a nossa parte agora de arranjo simples. Lembram o que é um arranjo simples? Bom, lembrando vocês, arranjo simples, a ordem importa. Como assim, professor, a ordem importa? É muito importante que você saiba trabalhar com isso e dizer que o arranjo simples, a ordem importa. Professor, a ordem importa? É lógico que ela importa. Olha só. Então, arranjo simples. Arranjo simples. Notem. Todas as vezes que você for fazer uma questão de análise combinatória, você pergunta assim, a ordem importa? Se a ordem importar, arranjo. Se ela não importar, combinação. Ué, como assim, professor? Ué, simples. Me dá a senha da sua conta. E o cartão de crédito também. Aí você fala assim, professor, olha aí, pega aí, minha senha. Minha senha é 1, 2, 3, 4. Ô, senha difícil, hein? Senha complicada, ninguém sabe, né? E se você na pressa digitar 2, 1, 3, 4? Vocês viram que são os mesmos algarismos, mas os números mudaram. Você vai conseguir acessar a sua conta? A resposta é não, porque a ordem dos algarismos aqui importa, eles são diferentes. Por isso, tá? Que você não consegue de forma nenhuma acessar, porque a ordem vai formar outro número. Formando outra coisa, a ordem importa, você forma outro grupo. Então, é uma questão de quê? De arranjo simples, perfeito? Que os algarismos não estão se repetindo, ok? Beleza. Então, continuando. Então, põe uma ideia fixa na sua cabeça. A ordem importa. Fórmula 1. Opa! Aqueles 20 carrinhos lá, blá, 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 blá. A ordem importa? Sim ou não? Sim, porque se você chega em primeiro lugar, você ganha mais pontos. Se você chega em segundo lugar, você ganha menos ponto. Se você chegar em terceiro lugar, você ganha menos ponto ainda. Ou seja, a ordem importa. Igual assim, uma classificação, uma maratona que você esteja participando. Se eu quiser premiar os 3 primeiros colocados, de repente tem 50 pessoas, é um problema de arranjo ou de combinação? De arranjo, porque a ordem de classificação importa. Se você chegar em primeiro lugar, você leva uma medalha de ouro. E chegar em segundo, uma de prata. Chegar em terceiro, uma de bronze. Então é claro que a ordem importa, não é verdade? Então comece a pensar assim, se a ordem importa, arranjo. Se a ordem não importa, combinação. Mas espera aí, professor, combinação? Sim. Imagine que eu vou formar uma comissão com o João, a Maria e o Paulo. Então eu escolhi João, Maria e Paulo. Mas se eu escolher Paulo, Maria e João, está na mesma. Eu troquei a ordem, mas a comissão é a mesma. Não formou um novo grupo. Por isso que todas as vezes que você for fazer análise combinatória, pare e pensa. Arranjo a combinação. Arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa, mas combinação vai ficar para depois. Perfeito? Então vamos lá. Então arranjo simples. Ah, que bacana, né? Arranjo simples. Deixa eu voltar aqui com minha tela, né? A minha telinha. Tá aí. Denomina-se arranjos de N elementos distintos, P a P, as sucessões formadas de P termos distintos, escolhido entre os N elementos dados. O número de arranjos simples dado por aqui, ó, que bonitinho. Aqui é lido assim, arranjo N tomados P a P é igual ao N fatorial dividido por N menos P fatorial. Essa é a formulazinha, ok? Então, como é que lê mesmo? Arranjo N tomados P a P.
onde N é a quantidade total e P é a quantidade que você quer escolher. Perfeito? Exemplo, numa determinada maratona classificaram-se 10 atletas. E desses 10 atletas, de quantas maneiras distintas eu posso classificá-los nas 3 primeiras posições? Tá vendo? Então o N é o número total e o P é aquilo que você quer, ok? Beleza? Então essa formulazinha tá aí. Professor, eu vou precisar de fórmula para resolver exercício? Não. Não, porque você tem ao seu favor o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Aqui, onde N maior ou igual a P, com N, P pertencente aos números naturais. Perfeito? Ou seja, os positivos. E o zero, claro, né? Então vamos lá. Beleza. Observação. Arranjos simples são agrupamentos que diferem entre si pela ordem e pela natureza de seus elementos, ou seja, tem sequência. Se mudar a ordem dos elementos, modifica o grupo. Coisa boa, hein? Vamos lá? Olha só. Exemplo. Com as letras A, B e C, quantos pares ordenados com elementos distintos podemos formar? Solução. Considerando 2 pares quaisquer. Gente, eu só estou fazendo um exemplo, considerando, tá? Aqui. AB é diferente de BA. Vemos que a ordem dos elementos altera o par ordenado. Trata-se, então, de um problema de arranjo simples. Olha que legal, né? Trocou a ordem, mudou o grupo, problema de arranjo. Beleza. Exemplo. Arranjo 3 tomados 2 a 2. Beleza, né? Então, vou só mostrar como é que utiliza a fórmula. Igual ao N, que é o 3 fatorial, dividido por 3 menos 2 fatorial, que é o N menos P. Isso é igual a 3 fatorial dividido por 1 fatorial. 1 fatorial é 1, né? Que é igual, agora, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai ser igual a 6. Está aí a resolução pela fórmula. Pô, professor, tem uma fórmula. Posso usar? Lógico. Mas quem disse que você precisa de fórmula? Você não precisa de fórmula para resolver nenhuma questão de análise combinatória, porque você tem o PFC ao seu favor. Beleza? Professor, vamos lá então? Vamos fazer o seguinte? Vamos resolver de outra forma. Vamos para a tela, né? Quero muito mostrar a vocês aí, ó. Meninos, era um arranjo de quanto? 3 tomados quanto a quanto? 2 a 2? Perfeito? Então tá, olha só. Volta aqui, professor. Deixa eu só mostrar aí para vocês. Ó, era um arranjo 3 tomados 2 a 2. Perfeito? Ok. Então volta lá. Pam, pam. Tá aí, ó. Pela formulazinha, vou refazer pela fórmula. O N, 3 fatorial, dividido por 3 menos 2 fatorial, igual a 3 fatorial sobre 1 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Tá aqui? Beleza. Está aí feito pela fórmula. Então, vamos fazer pelo PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Bom, gente, o PFC é sempre mais fácil. O PFC é sempre mais gostoso, beleza? Olha só. Tá vendo aqui? O meu N vale 3 e o meu P vale 2. Perfeito? Comece sempre pelo P. P vale quanto? 2. Então, você vai colocar 2 espaços assim. 1, 2. Beleza? Quantas pessoas, quantos podem estar aqui em primeiro lugar? Qualquer uma das 3. Beleza? Qualquer um das 3. Mas tendo uma aqui já, ó, vou até desenhar aqui uma coisinha assim, ó. Plá. Sobram quantos para cá? 2. Beleza? Então, escolhendo mais um, ou seja, eu tenho 3 vezes 2, que é igual a 6 maneiras distintas. Olha aí. 6. Tá vendo? Então, na verdade, como eu estou falando lá dos pares, né, ordenados, eu usei aqui um exemplo aleatório, tá? Ok? Então, esse PFC faz com que você resolva as questões sem ter que passar aqui pela fórmula. Você vem direto para cá, ó. Perfeito? Então, tá aí a nossa resposta, 3 vezes 2. Eu tenho 6 maneiras
distintas aí, né? Então, olha só, que bacana. Vamos usar sempre o PFC? Sempre, para que a gente possa fazer. Logo podemos formar 6 pares ordenados, perfeito? Ok? Então, muita atenção que qualquer questão de arranjo você consegue resolver sem a fórmula, tá? Então, vamos ver o que eu tenho aqui. Bom, se eu tenho arranjo simples, eu também tenho que ter arranjo com repetição, perfeito? Então, olha só. Arranjo NP, perfeito? Que é N elevado a P. Essa é a fórmula de arranjo com repetição. Exemplo, arranjo com repetição 5, 2, 5 ao quadrado é igual a 25, que é 5 vezes 5. Muito bom, né? Então, vamos lá. Bom, as placas de veículos automotivos são compostas por uma sequência de 3 letras, retiradas do alfabeto com 26 letras, e uma sequência de 4 algarismos escolhidos entre 0 e 9. Qual a quantidade de placas distintas que podem ser confeccionadas? Olha só que bacana, presta bem atenção. Ó, um arranjo 26 tomados 3 a 3. Ué, professor, por quê? Porque você tem uma sequência de 3 letras e o alfabeto tem 26 letras, então você tem um arranjo 26 tomados 3 a 3, vezes um arranjo 10 tomados 4 a 4. Por que arranjo 10? Porque as placas dos veículos é composta ela é alfanumérica, ou seja, os 3 primeiros algarismos, os 3 primeiros são letras e os 4 últimos são algarismos. Então, o alfabeto tem 26 letras, perfeito? E os algarismos são de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos algarismos? 10 algarismos. Para você escolher quantos? 4, tá vendo? Então, eu tenho um arranjo 10, 4 a 4. Perfeito? Ok, então vamos lá. Olha só. Arranjo 26 tomados 3 a 3 vezes arranjo 10 tomados 4 a 4. Aqui é das letras e aqui dos algarismos. Então, continuando. Arranjo com repetição 26 tomados 3 a 3 vai ser igual a 26 elevado à terceira, que é igual a 26 vezes 26 vezes 26, que é igual a 17.576. Só a parte das letras, ainda tem a parte dos algarismos. Arranjo com repetição, 10 tomados 4 a 4, olha lá, vai ser 10 elevado à quarta, que é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Por isso, nosso resultado, 10.000, ok? E vezes aqui, vai ser 17.576, vezes os 10.000, vai ser igual a 175.760.000 placas que podem ser confeccionadas, tá? Com esse tanto aí de números e letras, perfeito? Aqui eu resolvi pela fórmula, tá aí, pela fórmula. Bom, professor, como é que faz pelo PFC? Bom, gente, o PFC é sempre mais fácil. Então você tem aqui um alfabeto de 26 letras, perfeito? E você tem os algarismos de 0 a 9, que vão dar exatamente 10 algarismos. Tá aí? Beleza, 10 algarismos. Então, olha só, vem aqui comigo. Bom, então você tem assim, 1, 2, 3, vezes 1, 2, 3, 4. Esse vezes aqui, todos são vezes, vezes. É só para eu dizer para vocês que isso aqui são as letras e esses aqui são os algarismos, perfeito? Então, olha só, as placas de veículos, elas podem se repetir? Pode repetir as placas, não. As letras? Pode sim. Você já viu placa assim, ó? JHJ. Tá vendo? JHJ, ó. Repetiu o J. Mas, professor, e se eu fizer JJH? Muda o chassi? Muda. Por isso que é problema de arranjo, porque a ordem importa. Não quer dizer que não possa repetir letra. O lance é que se você trocar a ordem, troca tudo, né? Então, olha só. Quantas possibilidades você tem aqui para colocar a primeira letra aqui?
26. Quantas possibilidades para cá? 26. Quantas possibilidades para cá? 26. Por quê? As letras podem se repetir? Sim, podem se repetir, por isso que arranjo com repetição. Os algarismos, pode ser qualquer número aqui? Pode, 10, aqui, 10, aqui, 10, aqui, 10. Olha lá que bacana. Então você tem 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 26 vezes 26 vezes 26, 17.576. 576. Com mais 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 0. Conta 3, conta 3. 175.760.000 placas distintas. Distintas. Tá aí. Agora tem uma perguntinha que não quer se calar. Professor, como é que eu vou saber que a questão está me pedindo um arranjo simples, um arranjo com repetição? Simples, minhas crianças. Ele tem que falar para vocês. A simples ele fala, a outra não. Então, peraí, quer dizer então que quando ele não puder repetir, ele vai falar no problema? Vai. Ele vai falar bem assim, ó, não podendo haver a repetição de caracteres. E se puder repetir? Ele não fala nada, beleza? Se ele não falar nada é porque pode repetir. Para não poder repetir, tem que vir expresso na questão, não podendo haver repetição, beleza? Então, fica fácil você diferenciar. Claro que a resolução é a mesma, mesma. Beleza? Então, bom, vamos lá. Professor, e se ele falasse assim na questão? Não pode haver repetição de letras. Aí aqui seria 26, 25, 24. Aí, tá vendo? Não pode haver repetição de algarismos. 10, 9, 8, 7. E se ele não fala nada? É porque pode haver a repetição. Nossa, que legal isso aí, hein? Professor, vai aparecer exercício assim? Montão. Porque, por enquanto, nós estamos só na parte teórica. Depois é que vem toda aquela chuva de exercícios para a gente treinar. Primeiro, aprender a teoria, para depois a gente conseguir desenvolver toda a parte de exercício. Muito bom, né? Então, hoje, atualmente, podem ser confeccionadas de 175.760.000 placas distintas. Beleza, hein? Ok. Resumindo, quando não puder repetir letras ou algarismos, ele vai te informar na questão. Beleza, hein? Ok. Vamos lá. Permutação simples. Vocês estão vendo que a gente só está pegando a teoria, né? Depois é que a gente vai pegar os exercícios e vamos começar a resolver cada exercício. Bom, gente, permutação simples. Primeira coisa, como é que você diferencia permutação de arranjo simples? Não diferencia, porque permutação simples é arranjo simples. Mas arranjo simples não é permutação simples. Como assim, professor? Muita gente fala assim, professor, não sei diferenciar arranjo de permutação. Lógico, é a mesma coisa, permutação é arranjo simples, né? Ou seja, presta bem atenção para que você consiga desenvolver essa parte de permutação aqui. Permutação simples é o arranjo em que o N é igual ao P. Ou seja, a permutação é o N fatorial, N pertencente aos números naturais. Exemplo, com 3, 5 e 7, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Note-se, 3, quero 3. O N é igual ao P. Então, peraí, professor, para e vamos aqui. Isso é muito importante que você entenda logo de início, tá? Olha que legal. Presta bem atenção. Arranjo 10 tomados 3 a 3. Isso é igual a uma permutação? Lógico que não. Porque os números são diferentes. Eita, que legal. Arranjo 10 tomados 10 a 10. É igual a uma permutação? Sim, uma permutação de 10 fatorial. Perfeito?
Prova, professor. Provo. Olha que legal. Pela fórmula, arranjo 10 tomados 10 a 10, ficaria 10 fatorial dividido por 10 menos 10 fatorial igual a 10 fatorial sobre 10 menos 10, 0 fatorial. Perfeito? E 0 fatorial vale quanto? Vale 1. 10 fatorial sobre 1, que é igual a 10 fatorial. Olha aí. Aí é uma permutação de 10. Então, peraí, professor, você está me dizendo que permutação é arranjo? Sim, mas nem todo arranjo é permutação. Olha que legal. Esse arranjo é uma permutação. Então, essa permutação é um arranjo. Mas olha esse arranjo, ele é permutação? Não, porque os números aqui são diferentes, tá vendo? Então, a permutação é quando o n é igual ao p. Quando o n for igual ao p, é um caso específico de permutação simples. Beleza, hein? Então, olha só. As pessoas não entendem basicamente isso. Quer ver, ó? Qual é o nome dessa figura geométrica? Retângulo. Muito bom, é retângulo. Qual o nome dessa figura geométrica? Aqui esse lado é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado. Perfeito? Esse aqui é um retângulo. E qual é o nome que se dá a essa figura geométrica? Eu tenho certeza que você me respondeu retângulo. Uai, professor, é um retângulo? Lógico que é um retângulo. Definição de retângulo. Tem seus lados paralelos iguais. Ele já tem os paralelos iguais. Só que, olha o que é agora que você vai entender. Aquela figura, ou seja, aquele retângulo que tem os 4 lados iguais, recebe o nome específico de quadrado. Então você chega à conclusão. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Olha que legal. Aí você vem, parte para outra. Qual é o nome da figura geométrica aqui desse triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente? Isósceles. Muito bom. Qual é o nome dessa figura em que os 3 lados são iguais? Isósceles. Opa, ué, professor, eu aprendi que era equilátero, mas é isso mesmo. É porque é o seguinte, para ser um triângulo isósceles, basta que tenham 2 lados iguais, pelo menos 2 iguais. O triângulo tem pelo menos 2 iguais. Então, na verdade, ao triângulo isósceles, que tem os 3 lados iguais, ele passa a se chamar triângulo equilátero. Então, a conclusão que você chega. Todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. É o caso do arranjo. Tá vendo? Então, olha só. Toda permutação simples é arranjo simples. Mas nem todo arranjo simples é uma permutação simples. Então, você só vai entender o que é uma permutação quando você descobrir que o n é igual ao p. Se o n não for igual ao p, não pode ser uma permutação. Então, tá aí, ó. Exemplo. Com 3, 5 e 7, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, tá aí, ó. Eu tenho, considerando 2 dessas formações, observamos que 3, 7, 5 é diferente de 7, 5, 3, ou seja, a ordem dos algarismos altera o número. Então, por isso que é um problema de arranjo. Tá vendo? Aí, ó. Logo, esse número é um caso de arranjo simples de 3 elementos tomados 3 a 3, ou seja, uma permutação de 3. Permutação de 3, 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6, não é isso? Então, só voltando aqui, para você entender. Como aqui eu tenho 3 elementos distintos tomados 3 a 3, você tem uma permutação de 3, que é a mesma coisa, ó. Arranjo 3 tomados 3 a 3 é igual a uma permutação de 3. E de 3 vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Você não precisa desenvolver a fórmula do arranjo, perfeito? Então, é uma coisa assim que se você pegar aqui a base, o início, vocês vão ver que os exercícios saem naturalmente, perfeito? E depois é só prática, muita prática. Daqui um pouco a gente volta e continua aí com essa parte teórica.